Muito bom dia a todos, amados. Graça e paz, Nosso Senhor, a todos. Vamos então à Palavra de Deus, e conforme tem sido vindo a fazer esta série expositiva no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus. E vamos abrir hoje em Mateus, capítulo 8, e o texto hoje é do verso 28 ao 34. Capítulo 8, versículo 28 ao 34. Diz assim a palavra de Deus: Tendo eles chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados saídos dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demónios lhe rogavam: Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou, espinhadeira abaixo, dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, vendo-o, lhe rogaram que se retirasse de terra deles. Até aqui a palavra de Deus. Nós vivemos num mundo de aproximadamente 8,2... Obrigado, Miguel. 8,2 mil milhões de habitantes, pessoas de várias nações, pessoas de várias culturas. Umas vivem no meio rural, nas aldeias, outras nas cidades, nos grandes centros metropolitanos, outros no meio da selva, outros lá refugiados nas montanhas, pessoas com características físicas diferentes, altos, baixos, magros, menos magros, brancos, negros, amarelos, etc. De várias religiões, de vários estratos sociais, de diferentes graus académicos, muitas pessoas, e muitas diferenças. A palavra de Deus diz-nos que o amor de Deus não é por esta multidão de gente como um todo, como se fôssemos todos um. No meio da multidão existes tu, existo eu, existe o Afonso, o Ricardo, a Margarida, a Cristina e por aí fora. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, Gálatas 2,20, diz assim: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vive pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Apesar de vivermos no meio desta multidão, como disse, de 8,2 mil milhões, Cristo se importa com a vida de cada um individualmente. Mas não que sejamos especiais, ou porque nós não somos especiais, a ponto dele gostar de nós individualmente. Pelo contrário, mesmo sendo nós insignificantes, não merecedores, nada de especial, ainda assim Deus nos amou. Amou de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo o que nele crê tenha a vida eterna, como diz em João 3,16. Jesus deu a sua vida por cada um de nós. E este amor, sim, este amor é único e ele é especial. Por isso o valor de uma vida para Jesus é importante, ao contrário dos homens, que, como nós vemos, cada vez mais têm outros valores tidos como importantes para além da vida humana. A ganância pelo poder, pelo dinheiro, pela autoexaltação, pelas coisas deste mundo, fazem esquecer muitas vezes a importância de uma só vida humana. Pensemos nas guerras onde morrem milhares e milhares de pessoas por causa da disputa de poder de um pedaço de terra. A violência e morte que existe no mundo, no tráfico de drogas, que causa, por causa do dinheiro, e que causa tantas mortes e tanta tragédia. Mas não só. Pensemos também
na forma como o mundo mostra desprezo pela vida, mesmo que seja ainda dentro do ventre da mulher, quando fala, por exemplo, no aborto como um direito das mulheres. A vida, seja de quem for, é importante. E na passagem de hoje a palavra de Deus também nos mostra esta verdade. Na passagem de hoje vemos a chegada à outra margem do barco onde seguia Jesus e os seus discípulos. Recordemos, não é, esta viagem feita pelo mar da Galileia, recordam-se, a semana passada ela foi atribulada, que se levantou uma grande tempestade durante esta travessia, que deixou os discípulos com um grande temor, mas Jesus, que dormia, ele levantou-se e repreendeu os ventos e o mar e se fez grande bonança. Vimos Jesus a mostrar o seu poder sobre os elementos da natureza. O mar e os ventos lhe obedeceram. Jesus mostrou o seu poder sobre o mundo natural. E hoje vamos ver o poder de Jesus sobre os demónios. O poder de Jesus sobre o mundo sobrenatural, sobre o mundo espiritual. O episódio de hoje faz-nos crer que aquela pergunta dos discípulos, lá no final do verso 27, continua a ecoar em suas mentes. Quem é este? Não é? Embora não diga no texto de hoje, mas certamente continua a entoar nas suas cabeças. Quem é este que não só o mar e o vento lhes obedecem, mas também os demónios lhe obedecem? Quem é este? Tanto os elementos naturais como os sobrenaturais, eles estão sob o comando total de Jesus. A passagem de hoje traz também às nossas mentes uma questão que muitas vezes ela é posta de lado, ou não diria posta de lado, mas se calhar esquecida um pouco. Quase como uma coisa que já não é dos nossos tempos, não é? Os demónios e a possessão demoníaca. Seres espirituais que atormentam um homem. Nós só nos lembramos disso quando vemos aqueles filmes, ou quando víamos aqueles filmes mais novos de terror, não é? Quem não se lembra, eu lembro-me daquele filme muito falado, que era O Exorcista, não é? Que nós crianças gostávamos de atestar o medo, então víamos aquelas coisas. E víamos pessoas, não é? Ou neste caso era uma rapariga, penso eu, que reviravam os olhos, não é? A falar com uma voz estranha, que se tornavam violentas, que ficam com o rosto desfigurado, não é? Tudo cenas que são cenas de terror, que são mesmo, não é? Nós dizemos crer neste mundo espiritual. A nossa fé é num Deus, no único Deus, que é Espírito. O reino de Deus em que cremos é por agora espiritual. Mas apesar de crermos nesta dimensão espiritual, nós muitas vezes vivemos a nossa vida do ponto de vista prático, do dia a dia, como se não existissem estes seres chamados os anjos do mal, os demónios ou até mesmo o diabo. O diabo quer fazer crer ao mundo que ele próprio não existe, pois assim ele pode trabalhar dissimuladamente. E para aqueles que creem na sua existência, o diabo, quer fazer crer que tem um poder incontrolável. Na Bíblia, o tema dos demónios, destas forças espirituais do mal, são falados com frequência porque estes são uma realidade e fazem parte da luta do crente. São inimigos reais que lutam contra os santos do reino de Deus e perturbam aqueles que não fazem parte do reino dos céus. Paulo aos Efésios, a Ruth já leu, e vamos ler novamente, tem este alerta para os crentes em Éfeso. Vamos abrir as nossas Bíblias em 6, 10 e ler do Efésios 6, vamos ler do 10 ao 18. Eu leio que já tenho aqui aberto. E diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis.
Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. As possessões demoníacas, toda a atividade demoníaca, eram muito frequentes no tempo do ministério do Senhor Jesus aqui na Terra. E nesta passagem, Mateus refere então este episódio, que foi particularmente marcante. Este relato de Mateus também é descrito em Marcos e Lucas, em Marcos 5, 1 a 20, para quem quiser ver em casa, e Lucas 8, de 26 a 39. Este relato de Mateus é um pouco mais curto. Os outros dois evangelhos dão-nos um pouco mais de informação sobre o episódio todo. Então, neste sentido, é importante nós juntarmos os três relatos de Mateus, Marcos e Lucas para percebermos o episódio todo. Então, o trabalho de casa é lerem os outros dois relatos. Queria tirar hoje 3 ou 4 factos que podemos, ou que vamos considerar então esta manhã. O primeiro é o poder dos demónios, o segundo, o poder de Jesus sobre os demónios, o terceiro, o valor da vida humana sobre as riquezas, neste caso não eram os porcos, e o quarto, que não está aqui em Mateus, mas eu decidi trazer para nós hoje, porque acho importante, porque também é um subtema do Evangelho de Mateus, que é o discipulado, que é precisamente o valor do discipulado. Então vemos no verso 28, Mateus inicialmente fala-nos aqui em 2 endemoniados gadarenos, que se nós confrontarmos com os outros relatos de Marcos e Lucas, vamos ter aqui aparentemente 2 informações diferentes. Marcos e Lucas falam num só endemoniado, não é? E Mateus diz que é gadareno e Marcos e Lucas dizem que é gerazeno. Isto para os críticos da Bíblia certamente é tema, não é? E são coisas que eles querem pegar, mas para nós que cremos na inerrância da Bíblia são apenas pequenas discrepâncias que facilmente elas tiramos o nó facilmente delas. Então, algumas sugestões para estas diferenças rapidamente. Mateus refere-se a 2 endemoniados porquê? Nós lembremos que Mateus era o publicano, era o cobrador de impostos. E se calhar, certamente, como um bom contabilista, ele contabilizava tudo. Então, ele realmente eram 2 que apareceram a Jesus. Ao passo que Marcos e Lucas focaram-se num só, não é? E também nós podemos dizer, onde há 2, há 1. Não é? Por isso, o facto de Mateus dizerem que era 2 não invalida que os outros 2 mencionem apenas 1. Também poderá ser por serem um casal, né? Serem um homem e uma mulher, ou por ser um pai e um filho. Também é uma possibilidade. Lembramos que na cultura judaica muitas vezes a contagem era feita só aos homens, não é? As mulheres e as crianças, entre aspas, eram um extra. Não é? Vemos isso quando Marcos relata que diz que do pão e do peixe, da multiplicação, do milagre, que foram 5.000 homens os alimentados, e não contou com as mulheres nem com as crianças. Pode ser, uma das hipóteses pode ser esta. Mateus diz que eram gadarenos e Marcos e Lucas dizem que eram gerazenos. Estas 2 cidades, elas existiram, situavam-se naquela mesma zona, em Decápolis, a oriente do Mar da Galileia. Logo, o ocorrido foi nesta zona territorial, isto é que é importante. Gadara ou Gerasa, ambas pertenciam à mesma região, ou seja, não existe aqui contradição propriamente dita. Apenas uma discrepância aqui no nome, que também pode ter explicação. Alguns estudiosos dizem que poderia ser pelo facto de Gerasa ser menos conhecido, então Mateus falou em Gadara. Trazendo o exemplo para nós, se me encontrarem em Aveiro e perguntarem onde é que tu és, eu vou dizer, eu sou da Gafanha, porque conhecem a Gafanha. Se eu estiver em Lisboa, de onde é que tu és? Se calhar já vamos dizer, eu sou de Aveiro, não é? Porque a Gafanha
Para nós é muito conhecida, mas para muitos não é assim tão conhecida. Poderá ser esta uma das explicações. Mas o ponto principal é reter que se tratava de uma região gentia, dos gentios, visto que produziam porcos, como vimos, e este era um animal impuro para o povo judeu. Jesus então deparou-se com os endemoniados vindos do sepulcro, não é? Do cemitério, que eram aquelas covas no meio das pedras, e eles estavam ali naquele local porque estavam separados do restante povo, porque se tornaram violentos de tal forma que ninguém se atrevia a passar por aquele caminho, como diz o texto, a não ser, não é? Jesus. Em Marcos e Lucas diz que este homem andava ali junto do cemitério e que ele andava nu, em Lucas que diz isto, andava nu, dia e noite, clamando por entre os sepulcros e ferindo-se a si próprio com pedras. E também diz, em Marcos e Lucas, que já tinham tentado prendê-lo com grilhões e cadeias. Mais do que uma vez, e ele sempre despedaçava tudo e voltava novamente para os sepulcros. E este é o primeiro efeito que os demónios têm na vida das pessoas. Ele provoca danos nos seus corpos, nas suas relações, no seu discernimento, traz angústia, traz violência, traz fúria, etc, etc. Então este é o primeiro facto, o poder dos demónios. Apesar de ser menos frequente este tipo de possessão nos nossos dias de hoje, não é por isso que o diabo e os seus demónios têm menos ação no mundo de hoje. Bem pelo contrário. A ação demoníaca é apenas um pouco mais subtil. O espírito maligno, ele vagueia por áreas da nossa sociedade sem se dar a perceber, pelo menos para os mais distraídos. Precisamente ele usa de distrações para a mente humana, para que as coisas de Deus tenham cada vez menos lugar na vida das pessoas. E nós podemos ver isso na degradação, por exemplo, daquilo que assistimos na televisão. Já não conseguimos ver um programa juntamente com os nossos filhos inteiro, não é? Em família. Nas séries da Netflix, por exemplo, não é? Principalmente para os adolescentes e jovens, a promiscuidade sexual, a linguagem desapropriada, a violência gratuita, não é? Nos próprios desenhos animados para as criancinhas também há ali uma mensagem, não é? Subliminar ali por entre linhas. Por isso, pais, estejam atentos ao conteúdo daquilo que os vossos filhos veem. Nas músicas, não é? Que estão na moda, na música secular. No ensino das escolas e universidades, não é? Cada vez mais existe uma vertente ideológica no próprio ensino. Não se quer só ensinar as matemáticas, não é? As ciências e as línguas. E a ideia é essa, é criar confusão, dúvida nas crianças, nos adolescentes, nos jovens. E cada vez é mais difícil defender os valores cristãos nesses ambientes de escola. E os que se atrevem a fazer são chamados de extremistas radicais ou até mesmo lunáticos. Mas isto, aos olhos do mundo, passa completamente despercebido. Aliás, é pela sua maioria elogiado esta inversão de valores. Não é? Saímos do tempo das cavernas para um mundo de progresso, é o que diz a maioria. E é desta maneira assim que o espírito do anticristo está espalhado pelo mundo e governa a mente das pessoas do mundo. Já não vemos homens possuídos, como aqui neste texto, nus, andando dia e noite, ferindo-se com pedras, afastados da sociedade porque não se sabem comportar, porque são violentos. Mas nos dias de hoje temos homens e mulheres bem vestidos, bem falantes, com mensagens agradáveis aos nossos ouvidos, não afastados da sociedade, mas com cargos, os mais altos cargos, importantes cargos da sociedade, com influência direta na própria sociedade, governantes, né? Professores, médicos, advogados, juízes, etc. O poder dos demónios nos nossos dias é real e é visível. Ele não se manifesta como nestes endemoniados, se calhar tantas vezes, estes endemoniados gadarenos, mas a destruição que trazem é igualmente má para o homem. No verso 29, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? É curioso que
os que identificavam com clareza a verdadeira identidade de Jesus eram precisamente os demónios, estes anjos caídos. Eles sabiam perfeitamente quem era Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, e que nada de comum tinham com ele. E sabendo quem era Jesus e também sabendo qual o seu destino final, o destino final dos demónios é o abismo, a tormenta eterna, eles rapidamente perguntaram: vieste atormentar-nos antes do tempo? Os demónios sabem que haverá um juízo final, e qual é o desfecho desse juízo? Por isso eles apressam-se a trabalhar para perturbar mais e mais almas, para que com eles vão também outras almas perdidas para este abismo eterno. Nós não queremos ver Deus como aquele que atormenta. E, na verdade, nós ainda hoje vivemos o tempo da graça, da salvação, mas nós não sabemos por quanto tempo. Mas estes demónios sabem que Deus é justo e o seu juízo é perfeito, e por isso eles temem o dia do juízo. Deus designou um juiz para esse julgamento, que é Jesus. Os demónios identificaram quem era Jesus. Deus irá julgar o mundo por intermédio de Jesus, e isto é uma má notícia para os que não creem, para os incrédulos, para aqueles que rejeitam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas uma boa notícia para todo o crente, aquele que crê verdadeiramente no Senhor Jesus, pois a palavra de Deus diz que Ele é nosso advogado, nosso intercessor, ou seja, o juízo final, no juízo final, o juiz é também nosso advogado. Estás preparado para este dia? É a pergunta. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas temos a certeza que esse dia chegará. Estamos prontos para enfrentar o julgamento de Deus? Em Cristo Jesus, e só em Cristo Jesus, nós podemos ter a certeza, ter o descanso, que quando o dia chegar, Ele não só será o juiz como o nosso advogado, aquele que nos reveste de justiça. Nos versos 30, 31 e 32, nós vemos que Jesus apenas com uma palavra, Ele expulsou aqueles demónios, daquelas pessoas que viviam atormentadas há tanto tempo, pois, como diz o texto, ninguém conseguia ter controle sobre estas pessoas, sobre os demónios que estavam dentro delas. À semelhança do que o Pedro disse a semana passada, ele fez uma referência em relação às forças da natureza, não é? Agora é aplicado às forças espirituais. Há forças que nos escapam, não é? Que o homem não consegue controlar. Só Deus tem o poder sobre todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. E vamos ao segundo facto, o poder de Jesus sobre os demónios. Apesar do diabo e os seus demónios terem poder, este é um poder restrito. Eles não são omnipotentes. Eles podem causar dano às pessoas, porque causam, mas assim que Jesus se aproxima e com uma só fala diz: ide, de imediato os demónios saem. É este o poder libertador de Jesus. Não importa se tens uma vida cheia de violência, como estes homens aqui em Gadara, de nudez, se já foste foragido da lei, um foragido da lei, se por causa das tuas escolhas te desviaste da convivência sã das pessoas, dos teus amigos, da tua família, se te tornaste uma pessoa autodestrutiva, angustiada, presa a vícios que te destroem, tudo isto é causado pela ausência de Deus na tua vida. Por isso não endureças o teu coração e ouve a voz daquele que tem todo o poder de te libertar dessas densas trevas. Assim como Jesus foi àquela margem, à terra dos gentios, para libertar aquela alma, Ele da mesma forma se importa contigo e te quer salvar também do tormento eterno. No verso 31 podemos pensar, então, mas Jesus fez o que os demónios lhe pediram? Penso que o que devemos reter é que, na verdade, ainda não era chegado o tempo do julgamento final e o destino final destes demónios.
Se pensarmos naquele momento, o sítio mais impuro para onde enviar aqueles demónios era para aquela manada de porcos, não é? Que era um animal impuro para os judeus e para a lei de Deus. Vemos também que, assim como provocaram um comportamento destrutivo naquelas duas pessoas, também ao entrar na manada ela precipitou-se de espinhadeira abaixo, ou seja, os demónios tiveram a mesma influência destrutiva naqueles porcos. Este cenário de os porcos irem de esfiladeira abaixo e perecerem deixa de uma forma visual, não é? De uma forma gráfica, a garantia de que estes demónios não mais iam atormentar aqueles homens. É uma história que causa uma certa estranheza, não é? Quando nós lemos, mas o seu desfecho final é ainda mais imprevisível. Jesus quis libertar aqueles homens daquela possessão demoníaca e por isso ele, sem dúvida, ele preferiu libertá-los e causar um dano notoriamente menor, não é? Que foi o dano na manada de porcos. Mas parece que não foi este o entendimento dos porqueiros que estavam ali presentes. Vemos no verso 33 e 34. Então é este terceiro facto que eu quero aqui trazer: o valor na vida sobre as riquezas, que neste caso eram os porcos. Alguns que presenciaram aquela libertação, alguns gadarenos, aqueles porqueiros, que presenciaram aquela libertação daqueles homens, ficaram espantados e contaram a outros e vieram ver então o que se tinha passado. E aqui Marcos e Lucas acrescentam mais informação. Em Marcos e Lucas diz-nos nos seus relatos que ao virem ao encontro de Jesus encontraram o endemoniado aos pés de Jesus. Agora, não nu, mas vestido e em perfeito juízo. E o que é que aconteceu? Eles temeram. É estranho, não é? Eles temeram. Podiam-se ter alegrado, não é? Por ver que aquele homem foi liberto daqueles demónios, não é? Daquelas não é? Que os tornava as pessoas tão violentas que se tinham que afastar da sociedade. Então tinham tornado ao seu perfeito juízo, podiam-se ter alegrado por isso, mas não. A atitude do povo gadareno foi de expulsar dali Jesus. Somos levados a pensar se foi por este ter destruído, não é? A manada deles, de porcos, que também diz em Marcos, em 5,13, que eram 2.000 porcos, para salvar uma só pessoa. Pensariam os gadarenos, foi um grande prejuízo económico, não é? Para aqueles porqueiros. Será que aqueles marginais, não é? Aqueles loucos, aqueles criminosos, valeriam assim tanto? Mas apesar destas suposições legítimas, o texto ainda de Marcos e Lucas diz-nos que os que foram ao encontro de Jesus, ao ver o que haveria sucedido, temeram. Mas temeram não ao ponto de se prostrarem aos pés do Senhor Jesus, mas pelo contrário, queriam expulsar Jesus daquela cidade. Diz lá em Marcos 5,15. Isto mostra-nos que aquele povo, ao ser confrontado com o poder de Jesus, ele ficou temeroso. Não queriam também eles ter nada a ver com Jesus, como os demónios. C.S. Sproul, em Estudos Bíblicos de Mateus, tem esta consideração acerca disto, e passo a citar: o que considero mais provável é o povo ter reconhecido em Jesus a mesma coisa que os demónios tinham visto nele. E as pessoas não desejavam nada daquilo. Quando Jesus manifestava o seu caráter santo, elas ficavam nervosas. Elas viam que o verdadeiro Jesus não era gentil, manso e suave, não é? A ideia popular que se tem dele. Em vez disso, era o santo de Israel. Confrontado por esta realidade, o povo queria que ele fosse embora. E lança ainda uma pergunta para a nossa reflexão, autor: e você? Você o manda embora ou lhe dá as boas-vindas? Somente quando temos a consciência de que fomos vestidos pela justiça dele é que ficamos confortáveis em sua presença. Até que estejamos vestidos dessa forma, tremeremos diante dele como os demónios.
Quarto facto e último, o valor do discipulado. Ainda que não esteja neste relato, como disse em Mateus, acho importante mencionar, e já que existe este complemento dos outros, de Marcos e Lucas, eu achei importante. Aliás, até podemos ler Marcos 5,18 para podermos perceber, um bocadinho mais à frente. Vamos abrir todos, Marcos 5,18. Marcos 5,18. E diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoninhado. Ou seja, ao entrar Jesus no barco, depois de ter sido expulso pelos os gadarenos dizerem, vai-te embora. Então, ao entrar Jesus no barco, verso 18, suplicava-lhe o que for endemoninhado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Então Jesus tinha uma missão para este homem que fora liberto destes demónios e disse-lhe que fosse para casa e que anunciasse tudo o que o Senhor lhe fizera. E assim fez. Este homem foi e anunciou não só na casa dele, mas por Decápolis, que é aquela região, a oriente do Mar da Galileia, constituída por 10 cidades, por isso este nome, Decápolis. Tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam com o seu testemunho. Este homem, depois de liberto daquela prisão em que vivia, subjugado por aqueles demónios, ele foi um instrumento de Jesus para anunciar a salvação que há em Jesus naquela terra de gentios. E esta é uma das maravilhas, irmãos, do Evangelho. Aquela pessoa, não é? Se nos lembrarmos, se calhar cada um de nós tem essa pessoa por quem ora todos os dias, que por vezes até nos dá tantas dores de cabeça, porque leva a sua vida ou desviada dos caminhos de Deus. Chegamos até a pensar, não é impossível este homem, esta mulher, não é? Esta pessoa, com a vida que leva a algum dia ser salvo. Mas depois vem Jesus e torna aquilo que é impossível ao homem possível. Porque, amados, para Deus não há impossíveis. E não só faz dessa pessoa um missionário e um testemunho vivo da sua transformação, da transformação que Jesus faz na vida das pessoas. Este gadareno ou estes gadarenos foram missionários, ou foi um missionário, não no estrangeiro, mas na sua casa, na sua própria casa, dando testemunho pessoal de como Jesus o libertou das trevas. Nós, crentes no Senhor Jesus, a quem Ele também operou esta salvação, somos testemunhos vivos de Cristo e do que Ele tem feito por nós. O nosso campo missionário, primeiro, amados, é em casa, na nossa casa, perto dos nossos, família, amigos, trabalho, vizinhos. Temos sido um testemunho de Cristo aqui nestes sítios? Então, recordando e fazendo aqui breves aplicações. Então, primeiro, as forças espirituais das trevas existem, elas são uma realidade. O diabo e os seus demónios têm poder real. Não devemos desprezar o seu poder. Mas este poder está subjugado ao que é todo-poderoso, àquele que criou e tem o poder sobre todas as coisas. Os demónios não fazem nada sem que Deus permita. Em segundo, nós crentes devemos reconhecer que existem sim também estes demónios e que a nossa luta, como lemos lá em Efésios, como diz Paulo aos Efésios, é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, e por isso devemos nos revestir com a armadura de Deus. Se assim estivermos com o capacete da salvação, o escudo da fé, não é? Citando só alguns elementos desta armadura, não precisamos temer. Deus é infinitamente mais poderoso que o diabo. Os demónios, eles prostram-se aos pés de Jesus, pois eles mesmos reconhecem quem é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo.
Deus protege os seus filhos, não há que temer se estivermos vestidos com a justiça de Jesus. Em terceiro, o valor de uma vida para Jesus vale mais do que qualquer riqueza deste mundo. Nós, como seus discípulos, devemos ser testemunhos deste valor incondicional da vida. A ganância, o poder, nenhum dinheiro deste mundo, nenhuma preocupação nossa terrena vale mais do que uma vida. Jesus foi àquela terra dos gentios para salvar aqueles endemoninhados que eram desprezados até pelo seu próprio povo. E não só o salvou, não só o libertou, como fez dele um missionário naquela região de incrédulos. Não desprezemos a vida então de ninguém, não desistamos da vida de ninguém. A graça de Deus pode ser sobre qualquer vida e não nos cabe a nós escolher. A nós resta-nos anunciar o Evangelho e a misericórdia de Deus. E concluindo, quem é este? Quem é este que até os demónios lhe obedecem? Este é Jesus, o Deus encarnado. Em Hebreus 1:3 diz: o resplendor é o resplendor da sua glória e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder. Este que, depois de ter feito a purificação dos pecados, morrendo na cruz por cada um de nós, assentou-se à direita da majestade. Quem é este? É aquele que, no dia do juízo final, estará sentado no grande trono branco para julgar todos, vivos e mortos. E tu estás pronto para ter este encontro com o justo juiz? Quando Jesus se aproxima, o recebes de braços abertos, recebes a sua salvação, a sua libertação, porque hoje é o dia de salvação. Este ainda é tempo de graça e misericórdia de Deus. Não esperes por amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Não expulses Jesus da tua vida como aqueles gadarenos que, por certo, preferiram as suas riquezas, os seus porcos, que eram a sua riqueza, preferiram isso ao Salvador. Não endureças o teu coração perante a presença de Jesus. Humilha-te aos pés daquele que tem poder para salvar, e à semelhança do que fez aquele gadareno endemoninhado que andava nu e que foi encontrado vestido em perfeito juízo aos pés do Senhor, também Jesus te cobrirá com as suas vestes, vestes brancas, vestes de justiça. Que a palavra de Deus nos abençoe.